Nós vamos conversar agora com o diretor de alta e média complexidade, média e alta complexidade da Secretaria Estadual de Saúde, Dr. Disseu Campelo, que está aqui nos nossos estúdios. Boa noite, bem-vindo ao Jornal Cidade Verde. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos os telespectadores. Nós vamos começar falando sobre o Piauí Saúde Digital. Hoje, cerca de 180 municípios do Piauí já tiveram esse modelo de atendimento médico implantado, atendimento de saúde, melhor dizendo. Doutor Disseu, é um modelo que foi, inclusive, elogiado em outros estados, né? Foi implantado no Piauí de uma forma pioneira até certo ponto. O que deu certo e até onde os pacientes estão podendo aproveitar esse modelo implantado pela CESAP? Olha, Nádia, de fato, o programa Piauí Saúde Digital, ele foi um dos pioneiros, né? Validado pelo Ministério da Saúde, o programa de telemedicina. Mas, além da telemedicina, ele leva uma telesaúde, ele leva uma resolutividade de maneira mais completa do que o que estava acontecendo em outros estados. Como assim? Ele leva atendimento de telesaúde às unidades básicas de saúde, ou seja, fortalecendo a atenção primária em saúde, e leva consultas com especialistas. Hoje a gente já tem 10 especialidades médicas e 2 não médicas, nutrição e psicologia, ou seja, 12 especialidades ao todo, para o usuário. Então, o paciente que, porventura, precisa dessas consultas com especialistas, ele pode fazer na própria unidade básica de saúde da sua região, né, da sua cidade, ali mais próximo de sua casa, pode fazer no computador, no seu computador, no computador do vizinho, se assim se sentir capacitado, ou no próprio celular ou no tablet do agente comunitário de saúde. Além disso, da consulta com os especialistas, da consulta na unidade básica de saúde, esse programa também prevê telelaudos. Telelaudos de eletrocardiograma, de mamografia, de tomografia computadorizada, de raio-x. Ou seja, você consegue diminuir, através da tecnologia, as distâncias e aumentar a eficiência dos processos. Doutor Disseu, eu falava 180, são 131 cidades, né, para melhor dizer e corrigindo aqui a informação. Esses pacientes, eles precisam entrar em alguma espécie de fila, porque quando a gente fala no teleatendimento, a gente logo pensa que é algo que realmente veio para facilitar e agilizar, né? A consulta, o resultado do exame, a realização do exame também. Então, esses pacientes, eles realmente ganham em agilidade? Ganham bastante agilidade. O projeto começou em abril de 2023, em Piripiri. Então, Piripiri começou esse programa e logo foi a expansão, em agosto de 2023, para a cidade vizinha, Lagoa de São Francisco, fazendo um dos princípios do SUS, que é a referência e contra-referência. Ao longo do janeiro de 2024, já nesse ano, foi expandido para todos os territórios dos COCAIs e até agora, em julho, já foi expandido para 6 territórios de saúde. O território dos Carnaubais, agora o último foi Entre Rios, cuja sede é Teresina. Você perguntou sobre o acesso. A população, a porta de entrada do SUS é a unidade básica de saúde. Então, o usuário, ele deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, fazer um cadastro, né, oficializar aquele seu cadastro, que na verdade é o prontuário eletrônico do paciente, né, que inclusive está sendo nacionalizado, né, através da Rede Nacional de Dados em Saúde, para que o usuário do SUS ele tem um cadastro único a nível nacional. Onde quer que ele seja atendido, o médico ou profissional de saúde vai poder acessar aquele prontuário. Exatamente. Para que essa informação fique concentrada, o paciente tenha acesso a ela e isso seja massificado ao longo de todo o território piauiense e também ao longo de todo o território brasileiro. O Piauí foi um dos 5 estados, devido ao programa Piauí Saúde Digital, que foi contemplado, então a gente está entre os 5 pioneiros para a federalização da RNDS, Rede Nacional de Dados em Saúde, ou seja, os dados que os cidadãos piauienses de saúde que são produzidos para trás e para frente, eles são verticalizados, vão para essa base de dados para que ele seja de fato unificado e, como você falou, o paciente ele tem acesso a essas informações independente de onde ele seja atendido. Bom, essa fila demora em média quanto tempo? Porque até o próprio agente de saúde, como o senhor dizia, pode ajudar aquela pessoa que é atendida ali nas suas visitas periódicas e de rotina com o próprio tablet nesse atendimento, né? Exatamente. O que a gente tem visto é que as filas de cirurgias
as filas de consultas com especialistas, elas são zeradas, ou seja, são rapidamente atendidas por esse fácil acesso agendado com os seus especialistas. Então, por exemplo, em Piripiri, as filas que a gente tinha de neurologia, de pediatria, de ginecologia, de cardiologia, endocrinologia, todas elas foram zeradas ao longo de 2023. Rapidamente, aqueles usuários que tinham sua demanda reprimida puderam ser atendidos e também realizaram seus exames com os laudos que demoravam até meses, laudos sendo realizados em 24, 48 horas. Ou seja, esse programa ele facilita o acesso e aumenta a eficiência das consultas e dos laudos, né? Então, a gente viu isso em Piripiri, viu isso em Lagoa de São Francisco, que é a sede do território, é Piripiri, e agora estamos expandindo juntamente com as centrais de exames para os outros territórios. Então, a gente expandiu para Bom Jesus, que é a sede do território Chapada das Mangabeiras, para Paulistana. Ao longo desse ano de 2024, a determinação do governador Rafael Fonteles e do secretário que a gente coloque 16 centrais de exames nos 12 territórios de saúde, ou seja, terão territórios que terão 2 centrais de exame. Em Piripiri já tem essa central de exame, a gente está fazendo, construindo, em Bom Jesus já ficou pronto, agora a gente vai entrar com a parte administrativa, em Paulistano já está praticamente concluída, então facilita aquela última etapa que eu falei, que é a de realização de exames complementares e os telelaudos. Os médicos ficam aqui em Teresina ou ficam nos municípios das regiões? Temos as duas possibilidades, temos médicos locais fazendo essas teleconsultas, né? E temos médicos de Teresina ou de outros estados também fazendo, usando da tecnologia para ter a sua consulta realizada. Para agilizar, para falar em fila, doutor Dizeu, aproveitando aqui a sua presença, a gente hoje teve um dado da Secretaria Estadual de Saúde de aumento de 29% em cirurgias ortopédicas realizadas. E a gente sabe que esse foi um grande gargalo desde sempre aqui no estado do Piauí, de pessoas que entram na fila para uma cirurgia ortopédica e muitas vezes esperavam 1, 2, até mais tempo do que isso, falando de anos, né? Esse aumento, ele conseguiu zerar a fila para a cirurgia ortopédica? Em partes, Nádia. Na verdade, a gente tem um quantitativo de cirurgias ortopédicas que ele é uma demanda que vai sempre crescendo, principalmente por questões de acidente de trânsito e acidente com idosos dentro de casa. Então, aqui vale a pena a gente ressaltar que a prevenção é o melhor remédio. Então, prevenir acidentes de trânsito, né, jovens, uso de capacete, evitar... Principalmente motos, são os campeões. E acidente com idosos dentro de domicílio, ou seja, ter espaços mais... espaços mais livres, né, para melhor deambulação, evitar o uso de tapetes e alguns cuidados que deve ter, principalmente com idosos em domicílio, que são as principais causas de fraturas, moto, acidente automobilístico e idoso. A gente também tinha uma quantidade de cirurgias represadas que não tinham cobertura SUS, ou seja, quando você vai olhar a tabela de procedimentos do SUS, existe uma gama de procedimentos, mas existem alguns que não têm coberturas e dentre eles tem muitas cirurgias ortopédicas. Para isso, a gente lançou recentemente, na semana passada, 2 chamamentos públicos para contratações de empresas de OPMS SUS e não SUS, principalmente dessas que estavam represadas, e também para a contratação de serviço de aluguel de equipamentos de alta tecnologia para que essas cirurgias aconteçam de maneira céleres. Muito bem, nós conversamos aqui com o coordenador de média e alta complexidade da Secretaria Estadual de Saúde, Disseu Campelo. Doutor Disseu, obrigada pela presença aqui mais uma vez. Obrigado. Uma ótima noite.